E o pastor me deu 5 minutinhos aqui para trazer uma pequena palavra. E eu queria compartilhar um pequeno texto com vocês, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E assim diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Essa semana eu estava com o pastor Fernando, nós conversávamos lá na casa dele, e a gente falava sobre o tempo, como o tempo passa, né? E a gente conversava e comentava como que as nossas vidas, a minha e a do pastor Fernando, elas se tornaram uma linha tão tênue, porque inclusive quando eu vinha para cá e conversava com minha mãe, quando era criança, com 4 meses eu fui apresentado aqui, e o pastor Fernando me apresentou. E eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu vim aqui à frente e aceitei o Senhor Jesus como Salvador. E quem fez a minha oração de confissão e quem nesse dia foi o pastor Fernando. E eu lembro também que quando eu tinha 15 anos eu me batizei na igreja da Galileia, onde está hoje o pastor Bruno, e por isso que eu falo que ela tem uma grande história na minha vida, porque foi aos 15 anos que eu me batizei lá, e quem realizou o meu batismo foi o pastor Fernando. E eu lembro também que quando eu entrei na faculdade, e eu meio na dúvida do que eu queria fazer, e com pensamentos mil, e quando eu fiquei sabendo que com a decisão de fazer engenharia, a primeira pessoa que eu tinha conversado sobre se era certo ou não era o pastor Fernando, ali sentado naquela calçada da Desirê. E depois, na caminhada, na faculdade e tudo mais, eu formei. E eu comprei um carro na época, né, pela graça de Deus. E assim que eu tirei ele da concessionária, eu vim para cá, né, e sem carro, sem placa, todo cheio de plástico, e eu trouxe direto para cá. E a primeira pessoa que viu esse carro e orou por ele foi o pastor Fernando. Então eu falei assim: pastor, as nossas vidas, elas se tornaram uma linha tão tênue, né? Que elas se coincidem, que elas caminham juntos, né? E isso já se vão mais de 20 anos, 29 anos. E eu falei assim: a nossa vida é feita de fases, né? E eu comentava com o pastor que a nossa vida é feita de fases e momentos. Eu vivi um momento de nascer, um momento em que nasci, fui apresentado, cresci, fui para uma creche. E de repente chegou um momento que eu tinha que sair de uma creche para uma escola. E depois comecei a estudar. Cheguei numa fase que tinha que ir para uma faculdade. Já não era mais um adolescente. Quando eu entrei na faculdade, passou-se 5 anos. Assim que terminou a faculdade, chegou um outro momento da minha vida. Não era mais o Tiago universitário, mas a partir daquele momento era um Tiago engenheiro, um profissional. E começou uma vida ali. Então a nossa vida é feita de fases, de momentos, né? E como diz aqui em Eclesiastes capítulo 3, que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. E como todo homem de Deus e toda mulher de Deus, nós temos que entender que nós somos testados pelo tempo. Nós somos testados pelo tempo de Deus. Porque às vezes nós fazemos planos, nós temos sonhos, mas o querer e o realizar vem dele. Então nós somos testados continuamente pelo tempo de Deus. E a gente às vezes não entende qual é o tempo de Deus. E nesse mesmo intuito que lá em Salmos capítulo 18, versículo 23, diz o seguinte: isso vem do Senhor,
e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor fez. E voltando lá em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 14, ele diz o seguinte: sei que tudo o que o Senhor faz permanece eternamente. E nessas mesmas palavras, este é um dia que Deus fez. É um dia que Ele fez na minha vida e que vai se tornar eterno, porque foi Ele quem fez e a palavra dele diz isso. Aleluia. E nessas mesmas palavras eu queria dizer, externar diante dos meus irmãos, da minha mãe, que esse é um dia que Deus fez na minha vida e ele se torna eterno, porque esse é um dia que Deus fez para vir aqui hoje e com o sentimento do pastor Fernando de pedir a mão da mulher que Deus colocou na minha vida. E eu queria perguntar hoje, Thaís, diante da igreja, diante dos meus irmãos em Cristo, diante dos seus pais, diante da minha mãe, diante dos meus pastores, se você aceita casar comigo. Eu quero convidar a mãe do Tiago para subir, certo? Maravilha! Vocês se emocionam esse pastor, mas eu podemos passar por fortes emoções. A mãe da Thaís, eu convido ela para subir até aqui. Pastora Vera, pode subir. Muito bem. Então que começa a segunda fase dessa história tão bonita, né? Começou com o namoro, agora nós damos mais um passo no noivado, até o dia que chegaremos ao altar para selar esse propósito. Ele é fantástico, ele é maravilhoso. Pessoal, fase que eu gostaria de passar alguns conselhos. Aqui começa com a família ajudando, mãe, porque é uma fase que a família é muito importante. Essa fase precisa de também muita oração, jejum, porque nós temos um adversário e ele não cessa de trabalhar, e ele está vendo que ele está perdendo, por isso eu aconselho vocês a orarem enquanto estão trabalhando nos projetos. Pode contar com a ajuda do pastor em oração, para que muito em breve o noivado de crente não demora, né? Possa se acontecer para mais esse passo de vitória. Até aqui você citou vitória sobre vitória, e creio que não será diferente. Thaís, faz parte. Amém? Eu quero convidar a pastora Vera a fazer essa oração. Que surpresa, hein, Thaís? Você não disse sim ou não, Fábio? Disse. Sim, falou na altura lá que eu digo sim. Amém. Igreja amada, estende suas mãos para cá, vamos ajudar nesta oração.
nós te pedimos que a bênção dos céus venha sobre este casal. Meu Deus, toma diante do teu altar a vida, Senhor, do Tiago e da Thaís. Pai querido, que esse propósito que eles estão fazendo hoje no altar, meu Deus, que seja cada dia, Senhor, confirmado na tua presença, que eles possam sentir o agir de Deus todos os dias, a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Pai querido, que eles possam prosseguir nessa jornada, como teu servo testemunhou, Pai. Desde então, Senhor, nós te pedimos, Senhor, continue com ele, com ela também, cada dia, Senhor, abençoando teus filhos. Pai, pedimos agora que o Senhor estenda tuas mãos sobre essas alianças. Meu Deus, derrama a unção, derrama a graça, o poder cada dia, Senhor, que eles sejam, Pai, abençoados ao usar, Senhor, estes anéis, que eles possam ter em Ti, Senhor, esta aliança. Ó Deus querido, nós te pedimos que o amor do Senhor esteja sempre, Pai, abençoando teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maria, pega essa menorzinha aqui. É você. Depois. Essa a esquerda, isso aqui. Casamento é a coisa mais simples. Muito simples. Eu deixo um conselho. Pensa na simplicidade. O tempo é senhor da razão. Através do tempo, muitas coisas podem acontecer. Vocês crescerem, humilhar uma casa, comprar uma fazenda, avião. Não preocupa. Agora é vocês. Trabalhar, vocês. Para aprender a viver um para o outro. A culpa é fazer dívida, contas e pagos. Você ensina, o treinamento está ensinando. Principalmente em Cristo. Certo disso? Eu convido a igreja para orar comigo. Muito obrigado, Senhor, por esse passo tão lindo e tão fantástico. Cobre eles em todo o tempo com a tua graça. Por favor, imerecido que nos coloca neste lugar, certo da tua presença, declara os noivos diante do teu altar. Em nome de Jesus.